E se você estiver lutando contra o próprio Deus e ainda não percebeu? Hoje nós vamos falar sobre uma passagem bíblica, uma história bíblica de um personagem que se deparou frente a frente com o próprio Criador e pelejou com ele. E Deus vai falar com você através de uma mensagem principal e central por trás dessa história. É algo extraordinário. Eu tenho certeza que Deus vai testificar uma palavra de vida, uma palavra de esperança ao teu coração. Em um certo momento da história bíblica, um homem chamado Jacó, que era irmão de Esaú, filho de Isaac. Este homem, ele engana o seu irmão, roubando a primogenitura que seria de Esaú. E isso causa uma reviravolta completa na sua vida. Jacó fez algo totalmente errado. A primogenitura de Isaac era para Esaú e não para o próprio Jacó. Como ele fez esse ato, acontece que a Bíblia vai narrar e vai dizer que Esaú fica revoltado contra ele e jura matá-lo. Então, por muito tempo, Jacó ele fica meio que fugindo de Esaú e ele foge para a terra do seu tio Labão, onde cerca de 20 anos depois, Deus fala com Jacó e o manda voltar para a terra prometida. E no caminho, quando Jacó está voltando com a sua família para a terra prometida, ele recebe uma notícia. A notícia de que Esaú estava vindo ao seu encontro, que já sabia que ele estava voltando. Portanto, Jacó, ele lembra, que Esaú havia o prometido de morte e que iria aonde fosse preciso para matar Jacó. O que Jacó então decide fazer? Ele fica preocupado, ele fica internamente perturbado. E a ação de Jacó é separar a sua família, os seus bens, para que se ele fosse atacado por Esaú, os 400 homens, ao menos alguma coisa restasse. Então Jacó se divide, a parte que divide-se com ele, descem para a beira do rio Jaboque, do ribeiro de Jaboque. E Jacó se encontra em um momento onde ele está totalmente desesperado, preocupado, angustiado até mesmo, por conta dessa situação, por conta do medo de acontecer alguma coisa com a sua vida e até mesmo com a sua família. Então ele toma uma atitude de precaução, ele manda a sua família, ele manda presentes primeiramente a Esaú e depois manda a sua família atravessar o ribeiro de Jaboque. E nesse exato momento, onde ele manda todos à frente, ele se encontra sozinho, na escuridão. E nesse momento eu quero destacar um ponto que é importante aqui, porque nesse momento da história, Jacó ele vai se encontrar em um momento de angústia, em um momento de isolamento total, em um momento de exaustão emocional, exaustão extrema e medo extremo do dia seguinte, porque ele estava angustiado diante da situação de que poderia ser encontrado por seu irmão Esaú e medo do que ele poderia fazer com ele. Então nesse cenário está Jacó, e diante deste cenário algo extraordinário acontece. A história vai relatar que um homem se encontra com Jacó e começa a lutar com ele, e luta com ele constantemente, intensamente até o amanhecer. O detalhe é que Jacó não se entrega diante desta luta. E este homem que havia se deparado com Jacó para lutar com ele, ele percebe que Jacó não ia ceder. E ele então fere a coxa, o músculo da articulação da coxa de Jacó. E ao ferir esse músculo, Jacó fica manquejando. Porém, chega um momento exato desse desfecho, dessa luta, em que este ser, Jacó percebe que este ser não era um homem qualquer. Jacó percebe que esse homem, esse ser que estava lutando com ele, era além de um ser humano comum. E é ali que então se revela a manifestação, onde uns vão falar que seria um anjo, um arquétipo do próprio Cristo, mas a verdade é que a palavra vai confirmar que Jacó diz que ali era o próprio Deus que estava lutando com ele. Então o próprio Deus manifesta-se em forma humana diante de Jacó e luta com Jacó. E o detalhe interessante dessa história é que diante desta luta Jacó ele não cede. Jacó ele não se dá por vencido. Jacó ele não se entrega em momento algum. Chegou um momento
dessa luta intensa em que o homem ele vai dizer para Jacó: deixe-me ir. E Jacó vai dizer o seguinte para ele: eu não te deixarei ir sem você me abençoar. Eu acredito que nesse momento Jacó já entendia que ali era algo extraordinário, era algo sobrenatural. Então o próprio Deus naquele momento muda o nome de Jacó para Israel, porque ali Jacó estava conquistando a sua bênção do próprio Criador. E o que eu quero deixar aqui para a sua meditação e como palavra de Deus para o teu coração é que não importa a circunstância, não importa a angústia, não importa o tamanho da tribulação ou do sofrimento que nos assola ao nosso redor. Assim como Jacó lutou contra o próprio Deus e só saiu dali abençoado, nós temos também uma arma: lutar. Eu entendo com esta passagem que o reino de Deus aqui na terra, que está liberado para nós usufruirmos ainda em carne humana, ele tem uma chave: ele é tomado por força. Jacó tomou por força, ele resistiu, ele insistiu. Tem uma passagem bíblica onde Jesus vai dizer que aquele que pede, recebe, aquele que bate na porta, a porta abre para ele. Isso nada mais é do que alguém que não desiste, alguém que insiste, alguém que persiste, alguém que está ali tentando, procurando, insistindo, lutando. Quem sabe nós precisamos lutar. As dificuldades e as angústias deste mundo vão bater na nossa porta e nos assolar e tentar nos colocar para baixo a ponto de tirar a nossa fé. Mas se lutarmos, seremos abençoados. Se lutarmos, as portas vão se abrir. Se lutarmos, se não nos dermos por vencidos, se não nos entregarmos, nós podemos vencer. E a frase inicial deste vídeo: podemos estar lutando contra o próprio Deus. A questão, neste momento, neste assunto, não é que a luta contra o próprio Deus era errada. Muito pelo contrário. Só luta quem não se entrega. Só luta quem sabe o que quer. Jacó queria ser abençoado. Jacó não estava guardando ressentimentos. Jacó estava aflito, preocupado com aquela situação, até que ele lutou contra Deus para Deus o abençoar. A mensagem é: não se entrega, não desiste, não se deixe dar por vencido. Lute, porque o próprio Deus é quem pode abençoar você. Nesse momento eu quero orar com você. Eu quero que você coloque diante da presença de Deus a tua situação, a tua circunstância, o teu momento, a tua aflição. E eu quero que você coloque e creia. E entre nessa luta, agora não mais se dando por vencido, porque você vai sair daqui fortalecido. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos diante da tua presença esta pessoa, Senhor. Nós colocamos diante de ti, Senhor, este homem, esta mulher, esta família aqui representada por este ouvinte que está ouvindo esse vídeo, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, que tu estenda as tuas mãos sobre ele, Senhor. Ele está passando por dificuldades, ela está passando, quem sabe, por lutas, por aflições, mas o Senhor é o Deus que faz as coisas acontecerem. E nós cremos no teu poder, Senhor. E eu quero neste momento pedir-te, Deus, que tu possas estender as tuas mãos e dar a esta pessoa a força que ela precisa, a graça que ela precisa, a restauração que ela precisa. Esta pessoa está precisando de força para vencer. Quem sabe ela está já se entregando ou se dando por vencida. Neste momento, Espírito de Deus toca sobre ela e entrega a ela a força, a renovação, a reestruturação, porque tu és o Deus poderoso. E assim como Jacó lutou contra o Senhor e venceu, conseguiu alcançar a sua bênção, nós também podemos alcançar a nossa vitória, o nosso escape, o ânimo que morreu, a esperança que está quase morta dentro de nós, pode ser restaurada pelo teu poder. Abençoa as nossas vidas, Senhor, e faça com que esta mensagem ela possa se introduzir no nosso coração de maneira que possamos sair deste vídeo não mais desistindo, não mais abandonando. Senhor, que esta pessoa possa entender que agora ela consegue, com a tua força, vencer as lutas e as barreiras de cada dia. Eu abençoo a vida desta pessoa no nome de Jesus. Lute, meu irmão, lute, minha irmã.
Não desista, não se entregue. Jacó não se entregou. Ele foi ferido, mas mesmo assim alcançou a sua bênção. Quem sabe você está ferido, mas não desista, porque Deus quer te abençoar. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Esta é a chave que Deus está te entregando neste momento. Lute com Deus, mas lute porque Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus.